Olá, aluno! Tudo bom? Estamos juntos novamente para a atividade 2 do TCC. Nesse momento você deve ter enviado a atividade 1. Talvez a tutora já corrigiu. Se ela não corrigiu, vamos aguardar, tá? Lembrando que ela tem 10 dias úteis para corrigir essa atividade e depois enviar para vocês, tá? Uma vez que esses 10 dias úteis, só para ficar claro, não conta finais de semana nem sábado e domingo. Consequentemente, vão ser 15 dias corrido, basicamente, tá? Então, tenham paciência para isso, tá? E aí eu já vou passando as informações da atividade 2 para a gente já ir adiantando. Primeiro ponto da atividade 2 que a gente tem que ter, vamos olhar os nossos prazos, tá? Então, o nosso prazo, ele se inicia agora para enviar dia 13 de outubro, tá? Vocês veem que não é já logo agora, você tem esse tempo que a aula tem direito à correção, tá? Então, já vamos adiantando para quando libere já enviar. E o prazo se encerra no dia 14 de novembro, tá? Às 11h55. Nós temos aquele nosso combinado de enviar sempre 15 dias antes, né? Que são os 10 dias úteis antes, para ter direito à correção. Eu fiz umas contas aqui que vai dar próximo ao dia 31/10, o nosso envio, tá? Vai ser uma sexta-feira e garante 10 dias úteis antes, tá? Pode ser que ela deixe até no domingo, mas vamos aguardar. Mas vamos definir essa data de 31/10, uma sexta-feira, para enviar o nosso plano de atividade e a gente fazer. Aproveitem essas semanas que a gente vai estar em outubro, né, mais tranquilo, sem provas, para já fazer esse TCC, tá? Vocês que fizeram atividade 1 com o tempo, que conseguiram enviar, e viram que fazer a revisão faz toda a diferença, tá? Então, vamos manter essa prática. Coisas importantes. Então, vocês devem ter recebido esse feedback da tutora, tá? Onde tem a sua nota em relação a quanto valia. Lembrando que a nossa atividade 1 valia 4.000 pontos, tá? E a atividade 2 vale 6.000 pontos, totalizando os nossos 10.000 pontos. Desses 10.000 pontos, a gente precisa de 6.000 para passar, tá? Mas é óbvio, a gente sempre tenta a nossa excelência. Então, vamos sempre mirar nas notas máximas aí, tá bom? Então, não deixe para a última hora. Então, a tutora vai enviar. Normalmente, os comentários ela envia no arquivo de Word, que é uma página devolutiva para vocês, para ficar mais fácil a correção. Aí, o que nós temos? Nessa atividade 2, tá? Quais são as partes obrigatórias que vocês têm que fazer, tá? Primeira coisa, e importantíssimo, corrigir tudo que ela passou da atividade 1, tá? Então, todos os pontos que você enviou, ela pediu para você corrigir, ela tem que enviar novamente corrigidos, seja se você mandou com antecedência ou não, tá? Tudo que você mandou, que ela falou para você arrumar, tem que ser feito, tá? Então, na atividade 2, ela começa sempre olhando se foi feitas as correções. Ok. O que mais que ela vai olhar, tá? Fundamentação teórica, para comentar, cronograma das atividades e as nossas referências, tá? Algumas coisas, né? A referência vai sair aqui da fundamentação teórica praticamente automática, né? Desse passo correto. Alguns de vocês já utilizaram referências na introdução, e aí a gente complementa agora. E o cronograma de atividades eu vou passar para vocês, tá? Então vamos para cada um desses tópicos. Primeiro que nós temos, tá? A fundamentação teórica. É o levantamento das principais obras e autores que tratam o tema escolhido. É aqui que a gente vai escrever mais aprofundadamente. Lembra-se, introdução era a parte maior do funil, agora a gente vai afunilando, tá? Então, vocês vão escrever sobre o conteúdo, tá? A quanto que eu tenho que escrever? De 3
a 4 parágrafos, tá? Não precisa ser muita coisa, tá? O de forma geral, a gente tem de 10, desculpa, tá? 3, 4 parágrafos, não, 3, 4 páginas, tá? E eu tenho que ter de 10 a 12 artigos. Ah, mas deu menos. Vamos acrescentar aí, tá? Vamos pesquisar mais, vamos pegar, às vezes, alguns outros que sejam um tema semelhante, que você possa fazer uma comparação, algo do tipo, tá? Não adianta você vir com 5 artigos só, tá? E lembrando, tudo que você colocar, você tem que obrigatoriamente referenciar, porque não está vindo da cabeça de vocês, estão pegando de alguém. Então você tem que dizer quem é esse alguém, tá? Então tem que obrigatoriamente fazer essas referências, segundo a norma da BNT, que a gente vai falar daqui a pouco, tá? E aí a gente vai colocar todo o texto. Ah, mas eu quero pôr mais. Boa parte você pode aprofundar mais no TCC2, que é o artigo em si, tá? Aqui é uma base do que nós temos, tá? Onde você vai pesquisar? Coloquei aqui alguns exemplos de site da Cielo, Google Acadêmico, que acaba sendo mais comum, periódicos da CAP, as nossas bibliotecas específicas, tá? PubMed e assim por diante, tá? Depende da área que você está seguindo. O que não pode, tá? Pesquisa, colocar artigo de Wikipédia, artigo de Veja, essas coisas populares, tá? Que não tem fundamentação científica, tá? Então, cuidado, tá onde eu ficar. Eu posso pegar uma lei, eu posso... Pode, perfeito, tá? Que não pode pegar coisas que não têm fundamentação. Ok, uma vez que você vai pegar esses artigos, duas coisas que são importantes. Diferença entre citação do que eu tenho e em relação às nossas referências, tá? Vamos supor que eu pegue um artigo maravilhoso aqui da Brugin de 2016, tá? Que eu recomendo. Aí você vai querer escrever sobre ele. Então você vai falar lá, segundo Brugin e tal, que diz parará, tá? Ou você vai colocar que, devido a tal coisa, acontece tal coisa, e aí você vai citar quem escreveu isso. Vamos supor que você tenha lido isso no artigo de Brugin 2016. Então, no seu texto, seja na introdução ou na fundamentação teórica, você vai escrever o seu texto e vai colocar de quem que é. Normalmente, de quem que é, a gente coloca o sobrenome principal e o ano, tá? É o que especifica o nosso artigo. E lá nas referências, no final do nosso texto, é que a gente coloca a referência completa, tá? Então, por exemplo, aqui é um artigo, vai vir sobrenome do autor principal e o nome, eu, sobrenome e nome dos outros autores. Aí eu tenho o nome do artigo, certo? Depois, o nome da revista, volume, página e o ano que ele foi escrito, tá? Então, com base nisso, a gente consegue acessar esse próprio artigo, tá? Como ele está ainda online, ainda era possível colocar disponível em e o link, tá? Mas vamos ver mais exemplos. Então, a gente faz, de forma geral, citações indiretas. Que é isso? A gente colocar que fulano escreveu tal coisa, ou escrever alguma coisa com as nossas palavras e dizer que foi fulano, tá? Isso são citações indiretas, tá? O que seria uma citação direta? Seria aquela onde eu pego realmente um pedaço de um artigo, copio e colo, tá? De forma geral, a gente na área da saúde, a gente usa mais citações indiretas do que citações diretas. Citações diretas a gente deixa para leis, algo muito específico que a gente não consiga ler e interpretar. Coisas que realmente eu preciso colocar letra por letra no nosso artigo.
tá? Nosso trabalho. Então, de forma geral, você vai ler o artigo e escrever o que ele falou com as suas próprias palavras, tá? Cuidado em não copiar e colar, que isso é plágio, tá? E plágio a gente sempre confere, então não pode. Então, por exemplo, eu coloquei aqui as duas situações, tá? Analisando a rotação do osso sobre a base, pode, segundo Capã 2001, descobrir até que ponto haverá o desenvolvimento do paciente. Então, ele fala isso no artigo, coloquei o nome dele no meio do texto. A outra opção é colocar o texto e colocar e escrever no final. Tá? Então, analisando a rotação do osso sobre a base, pode descobrir até que ponto haverá o desenvolvimento do paciente. Quando que eu uso um, quando que eu uso o outro? Vai questão de tato, de noção. Tá? Por exemplo, se você acha que é um artigo de referência, tá? Um artigo importante, normalmente a gente cita ele no meio do texto, tá? Porque ele dá uma notoriedade maior. Agora, se é um artigo, né, não um artigo principal, um artigo de relevância, a gente coloca no final, tá? Eu tenho duas pessoas que falam a mesmo tema. Eu posso pôr um artigo e posso pôr o outro junto, tá? E se eu tiver dois autores que escreveram o mesmo artigo, tá? Então, por exemplo, aqui, Capô e Figueiredo, eles escreveram o mesmo artigo, escreveram juntos. Você coloca o nome dos dois, tá? Seja no meio ou no final. Então, Capã, ponto e vírgula, Figueiredo 2001. É o mesmo artigo, não são artigos diferentes, é o mesmo artigo. Da mesma forma aqui. Três autores também, coloco até o nome de três pessoas juntas. Aqui que muda é quando eu tenho mais de três autores, tá? Porque não dá pra gente ficar escrevendo todos esses autores. Tem artigo que tem 10, 12 autores. Se a gente fosse escrever o nome de todo mundo, ficava um parágrafo só com o nome deles. Então, o que a gente fez? A gente simplificou no et al. Tá? Então, a gente coloca o sobrenome aqui do principal, do primeiro autor, e escreve et al. E o ano. Tá? Esse et al. Vai representar todos os autores. E aí é uma coisa importante. Na citação, no texto, a gente coloca o et al. Nas referências, eu tenho que obrigatoriamente colocar todos os autores. Tá? Não pode deixar na referência o et al. Tá? E aí lá a gente consegue fazer a relação. Bom, aqui está Capô et al. Na citação. A hora que você olhar nas suas referências, você vai ver que ele tem ali mais 3 autores. Okay? Isso é para citar temas da sua fundamentação teórica, que você citou também na introdução. Segundo ponto da atividade 2, fazer o cronograma. Tá? O que é esse cronograma? É como vai ser distribuídas as atividades. Tá? Então, o que a gente fez esse semestre e no semestre que vem. Tá? Existe um modelo no portal e eu sempre envio para vocês com as datas atualizadas. Eu já tenho ela aqui, então, ó, 2025, segundo semestre, então nós escolhemos tema, pesquisa bibliográfica, entrega da apresentação do projeto, até aí novembro e dezembro, certo? E em 2026, lá em janeiro, vocês já vão atualizar, janeiro e fevereiro, atualizar as referências, fazer fundamentação e assim por diante, tá? E aí, entregar o artigo e defender em maio e junho do ano que vem, tá? Então, esse cronograma eu já vou passar para vocês, assim, todo mundo coloca. Às vezes a tutora pede fazer algumas alterações, tá? Mas aí vai muito de tutora para tutora, mas o nosso modelo básico é esse, tá bom? Esse é o caminho para vocês. E aí, como eu falei, as referências é tudo que você citou durante o texto. Não pode deixar frases no texto sem citar, tá? E aí eu coloco sempre as nossas referências, tá? E eu tenho alguns modelos que nós temos, tá? Então, sempre lá no final do TCC, se você pegar o modelo do TCC, ele tem as formas corretas de referenciar. Vou colocar aqui para vocês as principais, tá? Os mais comuns. Se precisar de específicos, vocês me mandam, então eu ajudo vocês, tá? Então, livros, tá? Seja com um ou com dois autores,
o processo é bem parecido, tá? Então, vai vir sobrenome, em caixa alta, o nome do autor. Se eu tiver mais um, eu coloco outro separado por ponto e vírgula. Vai vir o título sempre em negrito, a espécie do título, a cidade, editora e ano, tá? Normalmente, em livro, tem lá a ficha catalográfica para a gente colocar, tá? Artigos, tá? Vai vir, e aí o artigo de forma geral, nome dos autores, mesma coisa, sobrenome por nome, separado por ponto e vírgula, o título do seu artigo, que você está lendo, o que diferencia aqui, quem vem em negrito é o nome da revista e não o nome do artigo. E aí vem volume, número, página, foram disponíveis, e o ano de publicação. Além disso, se está online, a gente realmente coloca disponível e o link de acesso e quando foi acessado. Tá? Então, essa é a completa de um artigo. Trabalhos acadêmicos, que entra aí, traz para dissertação e tese, que a gente sabe que a gente usa bem menos, mas nós temos, que é sobrenome e nome, aí quem vai vir em negrito é o título do trabalho, ano, número, o tipo de trabalho e que instituição que nós temos. Tá? Mas a gente sabe que é bem menos que a gente usa. Aí, cuidado, as referências, então tem que estar tudo aqui, tá? Nas referências. Não pode pular nenhuma. É feita essa conferência, tá? Do trabalho com as referências. Tem que ser todas padronizadas. Então, não esqueça, é conferir, tá? Então, vamos recapitular tudo que a gente precisa, tá? Primeira coisa, enviar até dia 31 de outubro. Tem 30 dias aí para fazer a partir de hoje. O que a gente tem que fazer? Corrigir o que a tutora passou, tá? Que ela devolveu para vocês. 2. Fazer a fundamentação teórica. Eu dei atividade 1, eu estou falando para vocês, procurar artigos, já ir salvando. Então, essa fundamentação teórica, acredito que vocês já tenham o material. Escrever, citar tudo, 3 a 4 páginas. Cronograma, já vou encaminhar para vocês, então é só copiar e colar. E as referências, que é tudo que você citou aqui, você referencia aqui, ok? Não deixem para a última hora. Aproveite aquela semaninha de outubro ali que tem pegado, vá adiantando, tá? Para que a gente tenha um final de semestre tranquilo e calmo, ok? Lembrando que sempre vocês podem entrar em contato comigo, que precisar, eu estou à disposição. Um beijo, até mais, tchau, tchau!